Então vamos lá, boa noite. Falando agora sobre as tabelas que vamos usar para análise de problemas de ciclo de gás, né? E em seguida vendo um pouco um exemplo sobre o ciclo padrão Otto, né? O ciclo de gás Otto, que nós vamos estudar. Então aqui no nosso livro a gente tem a tabela A20, começa aqui falando sobre gás. A gente tem calores específicos e gases ideais. Então, primeira coluna que nós temos o ar, em função da temperatura. Aqui, calor específico de pressão constante, calor de volume constante e o K, que é a razão entre os dois. Lembrando que esse valor de K a gente vai usar, né, para conseguir a taxa de compressão em relação às temperaturas, volumes e, melhor, aos volumes, né, temperatura a gente não precisa, mas para eficiência também. Então, aqui na tabela 20 a gente tem esses valores. E na tabela 21, perdão, a 22, a gente vê as propriedades do ar como gás ideal. Então, para cada temperatura, a gente tem os valores de entalpia, nós não vamos usar muito, mas o valor de energia interna, específica, né? Esse a gente vai usar bastante. E quando nós temos os processos isentrópicos, então variação de entropia é igual a zero, né? Como é o caso das nossas compressões e expansões, né? Lembrando que nós vamos modelar elas como isentrópicas, a gente pode usar os conceitos de pressão relativa e volume relativo. Então, para essa temperatura, a gente consegue descobrir, né, os valores de pressão relativa e volume relativo para processos isentrópicos, né? E o contrário também. Então, nós vamos ver ali no exemplo que, calculando o volume relativo em um determinado estado, nós podemos usar para conseguir a temperatura daquele estado. Então, essa é a tabela que nós vamos usar. E basicamente isso. Não tem muito segredo para utilizar ela, não. Então, vamos, por exemplo, que é a análise de um ciclo Otto, né? Ele nos dá a temperatura inicial, nessa unidade de graus Rankine, uma unidade comum que é utilizada, mas enfim, a gente pode converter para graus Celsius também, e inclusive para Kelvin, né? Porque nas tabelas a gente tem como Kelvin. Ele nos dá a taxa de compressão de cara, que é 8, e a pressão e o volume do cilindro. Né? Isso no estado inicial. Então, aqui no estado 1. E a temperatura máxima do ciclo, né, que seria a temperatura no estado 3, que é depois de acontecer a compressão e depois de acontecer a ignição, né, então a entrada de calor, é de 3.600 graus Rankine. Ele quer que a gente determine, né, a temperatura e a pressão em cada processo do ciclo, né, então cada estado, né, que é basicamente o que a gente já faz. A eficiência térmica é a pressão média efetiva. Acho que eu acabei pulando a aula passada, mas a pressão média efetiva ela é calculada como a variação total, né, o trabalho líquido, né, realizado pelo ciclo, dividido pelo volume de deslocamento. Então, é basicamente uma pressão, um índice, né, que nos indica qual que é a pressão média que o ciclo opera. Voltando ao exemplo, né, aqui foi desenhado os gráficos, então sabemos os valores no estado 1, não sei porque ele não colocou, colocou aqui a temperatura 1, sabemos o valor de pressão em 1 também, né, que é 1 atmosfera. Sabemos a taxa de compressão e a temperatura no estado 3. Então, lembrando do modelo de engenharia, a gente tem que fazer algumas hipóteses, né? Então, com o sistema fechado, processos de compressão e expansão adiabáticos, né? Então, não há troca de calor durante eles. Todos os processos são inteiramente reversíveis. Gás ideal e desprezando os efeitos de energia cinética potencial, né? Só a variação de energia interna que nos importa. Bom, vamos lá. Então, o estado 1 a gente já tem definido, certo? Temperatura e pressão. A gente vai seguir o ciclo e determinar cada um deles, né? O estado de cada um dos processos. Para o processo 2, né, a gente pode avaliar usando o conceito de volume relativo, que eu acabei de comentar, porque a gente está falando de um processo isentrópico. Né? Então, aqui não tem variação de entropia, e isso nos permite usar os valores de volume relativo referentes a uma temperatura específica. Como a gente sabe a taxa de compressão, né, ela nos foi dada, é de 8, a gente sabe, portanto, que essa variação de volume aqui, volume 2 sobre volume 1, é o inverso da taxa de compressão.
Lembrando que taxa de compressão é volume 1 sobre volume 2, certo? É o que a gente tem aqui. É, a gente precisa da constante quando nós vamos relacionar com temperatura, né? Mas se a gente está avaliando só a variação de volume com a variação com a taxa de compressão, nós podemos fazer essa relação direta. Então, V1 sobre V2 é a taxa de compressão, portanto, V2 sobre V1 é 1 sobre a taxa de compressão. A gente sabe também que a relação entre volumes relativos é igual à relação entre volumes, certo? Então, VR2 sobre VR1 seria a mesma coisa que V2 sobre V1, quando a gente tem processos entrópicos. Sabendo a taxa de compressão e sabendo o volume relativo em 1, porque nós temos a temperatura, certo? 540 graus Rankine. Isso a gente pode ver aqui, né? Convertendo para graus Celsius 26,8, convertendo para Kelvin, nós teríamos perto de 300 Kelvin, né? Teria que fazer uma interpolação aqui daí, mas nós conseguimos o valor aqui da pressão relativa e volume relativo. Eu já coloco aqui, 144,32. Isso dividido pela nossa taxa de compressão, a gente consegue o volume relativo em 2. Então, como eu falei na análise do gráfico, da tabela, quando a gente tem o volume relativo, a gente pode fazer o processo inverso e descobrir a temperatura, né? Se a gente sabe que é 18,04, a gente vem aqui, volume relativo, e vê, né, em que intervalo que ele ficaria. Então, por exemplo, opa, perdi aqui. Aqui o volume relativo de 11, ele está associado a uma temperatura de 1300 Kelvin. Então, ficaria algo entre 1300 e 740 Kelvin. Né? Fazendo essa interpolação, a gente descobre a temperatura de 1212 Kelvin. Graus Rankine, perdão. Não sei qual é a conversão para Kelvin, mas a gente consegue descobrir o estado por meio dessa relação. E, consequentemente, claro, a energia interna, né, que é o que nos importa, nessas unidades bizarras. Aqui ele usa a tabela A22i. Então, já tem os valores direto em graus Rankine e a energia interna em PTU por Libra, né? Isso é prático para nós. E agora eu me perdi do... Deixa eu voltar no exercício. Pronto, vamos lá. Cadê? Aqui, depois eu corto. Então, com esses estados, a gente determina o estado 2, certo? E podemos determinar a pressão por meio da equação do gás ideal, né? PV igual nRT. Sabendo que a gente tem essa variação, né, de estados, a gente pode associar os dois valores e fazer essa relação, né, de P1, P2 igual a P1 vezes T2 sobre T1 vezes V2 sobre V1. Né? Então, deixa eu escrever aqui para a gente deixar claro, né? Aqui. A gente sabe, né, que para dois estados... Cadê, meu Deus, por que saiu? Para dois estados, a gente sabe que P1, V1, nRT1. Nós estamos falando do mesmo sistema, então isso aqui é constante. Então, P1 sobre V1 vezes V1 sobre T1 é constante. Isso que nos diz a equação do gás ideal. Portanto, né, se a gente tem dois estados que a gente está comparando, a gente pode afirmar que P1V1 sobre T1, dois estados do mesmo gás com a mesma massa, é igual a P2V2 sobre T2. E daí ele tira que P2 é P1 vezes T2 sobre T1 vezes V1 sobre V2. Certo? Ele faz essa relação aqui com base na equação do gás ideal. Nós temos os valores de temperatura, temos os valores do volume, porque a gente tem a taxa de compressão, né? Ele coloca aqui 8. E assim a gente descobre a pressão em 2. Então a gente tem um aumento significativo de pressão, né? Por conta da compressão. Da mesma forma, a gente pode fazer o mesmo processo para descobrir o estado 4, né? O estado 3 a gente já sabe a temperatura.
ele foi dado, temperatura máxima. O temperatura, temperatura 3 é dada no enunciado, né? Então, temperatura máxima durante o ciclo. O volume, ele é o mesmo, né, que o volume 2, o estado 2. Então, a gente tem que a pressão em 3 é essa relação também que a gente acabou de fazer, né? Só que aqui a relação entre volumes não vai existir, porque o volume é o mesmo. Então, P3 igual a P2 vezes T3 sobre T2. Temperatura 3 é dada, a 2 a gente acabou de descobrir, pressão 2 acabamos de descobrir, então a pressão em 3 é de 53,3 atmosfera, né? Isso é dado por conta da entrada de calor. Certo? Portanto, nós conseguimos definir o estado 3 e partindo para o estado 4, a gente tem um outro processo isentrópico, né, uma expansão isentrópica. Então, a gente pode usar a mesma lógica que nós usamos no estado, no processo 1, 2, certo? Como a gente tem um valor de temperatura em 3, a gente pode descobrir o volume relativo em 3. E com base na taxa de compressão, que é a mesma, né? Então, a razão entre volumes é a mesma, né? De V1 para V2, de V3 para V4, né? Isso é constante, né? Como taxa de compressão. Nós podemos descobrir o volume relativo em 4. Esse volume relativo, ele nos dá a temperatura se a gente fizer o processo inverso, né? Que nem a gente fez nessa primeira etapa. Descobrimos o volume relativo e descobrimos a temperatura com base nisso. E a energia interna. A pressão. A pressão no estado 4, a gente pode usar a mesma relação que a gente usou para o estado 3. Sabemos a temperatura de 1, né, o estado inicial. Sabemos a temperatura de 4, sabemos a pressão de 1. Portanto, a gente tem a pressão no estado 4. Definido isso, nós temos a energia interna em cada um dos estados. A gente pode calcular a eficiência térmica, né? Poderíamos usar a fórmula da compressão, mas como a gente tem já os valores de energias internas, a gente pode usar essa fórmula, né? 1 menos o calor admitido, ou perdão, o calor exaustado, não sei como é que fala, mas o calor liberado sobre o calor admitido. E isso nos dá uma eficiência de 51%. Para a pressão média efetiva, né, que ele pede enunciado, a gente calcula primeiro o trabalho líquido do ciclo, né, que é a diferença do trabalho usado na compressão e o trabalho liberado, né, no processo de potência. Então, o 3 menos o 4 nos refere ao processo de expansão. E o 2 menos 1, processo de compressão. Essa diferença nos dá o trabalho líquido por unidade de massa, né? Isso, para a gente calcular a pressão média additiva, a gente precisa do trabalho normal, né, digamos assim, trabalho total, não por unidade de massa. Então, a gente precisa saber qual que é a massa, né, de ar. E para isso é muito simples, porque como a gente tem o estado, e a gente tem a definição de um gás ideal, a gente consegue, né, usar a relação, a lei dos gases ideais, para descobrir a massa. Então, pressão, volume, temperatura. Temos em cada um dos estados, né? Você pode calcular em qualquer um dos estados isso, porque a massa de ar é a mesma. Na prática não seria, né? Porque quando a gente tem exaustão e admissão, a gente tem uma variação de massa, né? Por conta dos gases, do combustível e dos gases de exaustão. Mas aqui a gente considera que é só ar, né? Então a massa é a mesma. Com isso, a gente tem a constante dos gases ideais, temos o valor de massa molar, né, do ar. Isso também é tabelar. Então a gente consegue calcular a massa de ar que tem dentro do cilindro, certo? Isso a gente pode usar para calcular, portanto, o trabalho total do ciclo. Com o trabalho total, a pressão média efetiva é calculada, né? Trabalho líquido do ciclo, dividido pela variação de volume, né? O volume de deslocamento, que é V1 menos V2. Então a gente pode calcular a pressão média efetiva de 8 atmosferas, né? Essa seria a pressão, uma pressão de referência, né? Na qual o ciclo opera. Então, aqui a gente tem alguns comentários, né? Que a gente usa os calores específicos, né? A gente considera a variação deles com a temperatura. Então a gente pega os valores do calor específico pelas tabelas, né? Por essa tabela aqui, variação com a temperatura.
Mas a gente poderia também fazer uma análise de ar frio, né, no qual a gente tem calores específicos constantes, né? Então, quando a gente considera, né, o gás como sendo o padrão ar frio, ar padrão frio, a gente pode considerar os calores específicos constantes, né? Uma aproximação também, uma simplificação. E nesse caso a gente teria um K constante, 1,4. Então seria um jeito da gente fazer um cálculo mais aproximado, né, dos valores. Porque ele faz uma comparação dos resultados com base nisso, né? Então, basicamente é isso, né? A gente conseguiu passar pelo exemplo do ciclo Otto, entender como que a gente consegue determinar cada estado, né? Com a conhecimento da temperatura, da pressão, né? A relação aqui de volume relativo para processos entrópicos, compressão e expansão. Isso está tabelado aqui, né? Esses valores. E a relação entre pressões calculada por meio da expressão dos gases ideais, né? Então, essa razão é constante, né? Um gás ideal. Portanto, a gente pode calcular a variação de pressão em um estado ou outro se a gente sabe a variação de temperatura e volume. Com esses valores, a gente consegue as energias internas, que é o que é utilizado, né, para calcular o trabalho e o calor que foi recebido e liberado no processo. Então, ficamos por aqui para a teoria do ciclo Otto, né? Agora vamos, nas próximas aulas, falar sobre ciclo diesel.